ele nos dá muito alerta sobre o nosso coração. E quando a palavra do Senhor disse, guarda o teu coração, não está dizendo sobre o coração físico nosso, mas está dizendo sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos e as nossas decisões. E na palavra do Senhor, o Senhor nos ensina que em prioridade a gente deve guardar o nosso coração, que a gente deve entregar o nosso coração a Cristo Jesus. Porque se voltarmos no livro de Gênesis, vemos que no começo de tudo, como todos já conhecem, Deus criou o homem e a mulher. E a palavra de Deus diz que quando ele criou o homem e a mulher, ele deu uma ordem para eles não comerem do fruto da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele tempo, a palavra de Deus diz que Deus formou o homem à sua semelhança. Quando a palavra de Deus diz que Deus formou o homem à sua semelhança, a palavra de Deus não está dizendo que o homem era fisicamente igual a Deus. Mas assim como Deus, ele tem autoridade sobre toda a sua criação, Deus também deu autoridade ao homem sobre tudo aquilo que ele tinha criado na terra. Assim como Deus é santo, Deus deu ao homem santidade, pureza. Ou seja, o homem tinha um coração limpo, o homem tinha um coração puro. Mas a palavra de Deus diz que quando o homem, a mulher e o homem não quiseram ouvir ao Senhor, eles deram ouvido à serpente, como todos os irmãos sabem, a palavra de Deus diz que o mal começou a entrar no coração dos seres humanos. E assim, Paulo, quando nós vamos para as cartas de Paulo em Romanos, vemos que o Senhor nos fala que todos os homens pecaram, que através do pecado de Adão, o mal, ou seja, eles não conheciam o mal. E a partir desse pecado, o homem conheceu o mal. E Paulo, ele nos diz que o homem, ele é carnal. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo, quando fala que o homem é carnal, fala que quer dizer que o homem, ele tem mais probabilidade de querer as coisas terrenas do que as coisas de Deus. O homem, ele quer mais aquilo que às vezes traz um prazer momentâneo para ele do que ouvir aquilo que Jesus tem preparado para ele. Que às vezes parece que a vontade de Deus, ela nos traz uma dor, mas é momentânea, porque o Senhor é um Deus de amor e a vontade dele é uma vontade perfeita, é uma vontade agradável. E a palavra de Deus diz que em Romanos 1, versículo 18, diz que o homem, ele tinha o conhecimento de Deus, mas mesmo tendo o conhecimento de Deus, ele rejeitou, ele não adorou a Deus como Deus, mas ele trocou a glória de Deus por coisas terrenas. Ou seja, o homem não quis mais ouvir aquilo que Deus tinha para lhe dar. Deus o criou, Deus o formou, Deus deu o fôlego de vida para ele, Deus deu tudo para nós. E ele está de braços abertos todos os dias para nos receber de volta. E foi por isso que ele enviou seu filho na cruz, para que através desse exemplo, desse sacrifício de amor, hoje nós possamos ser atraídos por essa vontade, por essa bondade que é maravilhosa. E a palavra de Deus diz que o coração do homem insensato se obscureceu. E Deus, pelo seu Espírito, falando com Salomão escreve: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Mas como? O que é guardar o coração? O nosso coração, como já vemos na palavra do Senhor, ele é mau, ele é naturalmente mau. Davi, ele disse: nasci em pecado e em pecado concebeu a minha mãe. Então o nosso coração é mau. Por um exemplo, às vezes, muitas das vezes, a gente tem algo, por exemplo, das crianças. As crianças têm uma lição de casa para fazer, mas muitas das vezes elas querem
deveríamos fazer. Mas a gente que só quer aquilo que é mal, somos atraídos pelo mal. Mas a palavra do Senhor diz que chegaria um tempo que o Senhor ia enviar aquele que lavaria as nossas transgressões, e que por mais que os nossos pecados fossem vermelhos como o carmesim, se tornariam brancos como a lã. Jesus, ele veio e morreu por nós. Ele veio e morreu para que hoje todos aqueles que viessem a Ele, todos aqueles que viessem a Ele, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas limitações, pudessem ter vida e vida em abundância. Agora, nos perguntamos, que vida é essa? Já que já temos vida, estamos vivendo. A vida que Jesus nos dá é muito melhor do que aquela que nós aparentamos ter. Porque muitas das vezes a gente pensa que o que nós desejamos é o melhor. Mas muitas das vezes, por um exemplo, a pessoa que